Deus amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Pai, com todo prazer e alegria, começando mais uma semana, mais um dia onde teremos um tema maravilhoso para podermos aqui compartilharmos nossas experiências e aquilo que as tuas servas trouxeram preparados, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha abençoar a transmissão de internet de cada um de nós e aquelas pessoas que estarão conosco aqui pelo canal do Zoom e aqueles que estarão logo mais entrando no YouTube, no nosso canal Princípio e Atitude, assistindo hoje ou amanhã, ou o dia que for, mas que fique registrado esse tema para que as pessoas possam sempre ter uma referência, onde poder ter mais uma opção de reflexão, Pai, para que, uma vez fazendo isso, elas possam tomar decisões mais acertadas e possam abençoar suas vidas. Nós entregamos em tuas mãos. Pedimos a tua bênção e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bom dia mais uma vez a todos. Então vamos falar hoje sobre conflito, o primeiro tema da semana. Então, eu queria já, para não criar conflito, só uma brincadeira para começar a semana sorrindo. Começar, Rosina, o que você trouxe para a gente nessa manhã sobre esse tema conflitos? Bom dia. Conflito, luta, ausência de concordância, conflito entre nações gerando guerras, conflito entre pessoas gerando discussões. Há o conflito pessoal, que envolve um dilema ético e determina a maneira com que vamos encarar o problema. No dicionário, conflito é oposição de ideias, sentimentos ou interesses. O conflito interno é a luta entre a razão e a emoção. Exemplos de conflito na Bíblia. Jó, seus amigos no começo vieram consolá-lo. Jó 2:11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. Mas depois disso foram seus acusadores, e Jó viveu o conflito da dúvida da verdadeira amizade. Ele superou e orou por seus amigos. Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Outro exemplo, Jacó. Depois de roubar a progenitura de Esaú, ele fugiu. E aí ele volta para se encontrar com seu irmão, mas ele teme. Como ele vai me receber? Gênesis 32, de 5-9. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e fartei-te bem. Outro exemplo, Judas viveu o conflito do remorso. Mateus 27, de 3-5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram:
que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Jonas, Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive. Jonas 1:3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ele é engolido pelo peixe, vai para Nínive pregar a Deus, derrama perdão sobre Nínive, e Jonas não se conforma. Jonas 4, de 1-3. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. A maneira como Jesus administra conflitos. Com Pedro, depois da ressurreição, Jesus aparece aos discípulos no mar de Tiberíades. Eles não pescaram nada a noite toda. Jesus recomenda que joguem novamente a rede, e há uma pesca maravilhosa. Depois, Pedro teme o confronto, já que ele tinha negado Jesus 3 vezes. João 21, de 15-17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito isso pela terceira vez. Ama-me? E diz-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Jesus cura a alma de Pedro num ambiente acolhedor, zera fora de qualquer conflito, e o chama para o ministério. Vamos ver conselhos bíblicos para resolver conflitos. Primeiro, ouvir antes de falar. Provérbios 18:13. O que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. Número 2, responder com calma. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. 3, ignorar o insulto. Provérbios 12:16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. 4, não retrucar. Romanos 12:17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. 5, tratar com respeito. Provérbios 11:12. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. 6, ter paciência. Provérbios 15:18. O homem raivoso suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. E, por último, 7, perdoar. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Que a gente consiga viver num ambiente de paz, eliminando ao máximo os conflitos. E como diz Paulo, se possível,
tenham paz com todos. Jesus veio para nos dar a paz que transcende todo o entendimento e a vida em abundância. E, com certeza, o conflito não está incluído nesse pacote. Deus abençoe você. Amém. Graças a Deus. Que bênção, Rosina. A verdade é essa. O conflito, o início dele começa dentro da gente. Antes de acontecer o conflito externo, conflito físico, muitas das vezes, acontece o conflito dentro de nós, na nossa mente. Sabe o que eu me lembrei aqui, Rosina, agora falando sobre isso? Paulo, uma vez, ele já estava bem próximo dele partir, chegar a hora dele morrer fisicamente aqui na terra, mas ele disse: eu combati o bom combate. Então, o bom combate são os conflitos que a gente tem aqui. Se a gente consegue trabalhar bem esses conflitos que estão na nossa... Desculpa, eu esbarrei aqui no celular. Esses conflitos que estão aqui na nossa mente, a gente vai vencer todos os conflitos externamente. Então, ele começa na mente interior. E ele vai refletir externamente. Então, combater o bom combate é exatamente você trabalhar bem os seus conflitos interiores, para que você possa, uma vez conseguindo fazer isso, vencer os seus conflitos exteriores. Porque tem casos que não vai ter jeito. Você vai entrar em conflito de opiniões. Não tem jeito. As pessoas, cada um pensa de uma forma. Cada um tem a sua opinião. Mas se você souber lidar com isso, com respeito, com sabedoria, a Rosina falou vários exemplos aí. Mas se você souber lidar isso com sabedoria, com respeito, principalmente, acho que um dos primeiros passos, quando você tiver um conflito com alguém de opiniões, na maioria das vezes os conflitos começam com opiniões. Uma pessoa tem uma opinião e o outro tem outra opinião. Uma pessoa tem uma escolha, você tem uma outra escolha. Uma pessoa quer tomar uma decisão, você quer tomar outra. Então, se houver ali um domínio próprio sobre as suas emoções, e você respeitar a opinião do outro, não querer impor a sua, o conflito não vai acabar, mas ele vai ser resolvido de forma sensata, respeitosa. E ainda que não seja feita a sua vontade, mas a vontade daquela pessoa, ou vice-versa, os dois vão sair bem daquela situação. Porque uma vez que você respeita a opinião do outro e o outro respeita a sua, talvez ele vai fazer você enxergar coisas que você não estava enxergando, e vice-versa. Então, isso vai evitar muitas guerras. Como eu disse, os conflitos começam aqui, depois externamente. Eu vou ouvir um pouco agora a Adriana, que ela vai também, com certeza, falar isso de uma forma muito mais profunda para a gente. Você pode, por gentileza, então, trazer para a gente nessa manhã o que você preparou para nós? Bom dia a todos.
Então, é exatamente isso. O que a gente precisa no momento do conflito ou dos conflitos, nós precisamos ter a mente e as nossas emoções saudáveis, porque senão nós vamos ter uma outra visão, fazer uma outra leitura daquele conflito. Bom, por mais que tentemos evitar os conflitos, fazem parte da nossa vida, fazem parte da natureza do ser humano. Eles podem ser de personalidade, interesses ou valores, muitas vezes ligados a confrontos. Podem ter efeitos negativos como positivos, mas em certos casos e circunstâncias, como fator motivacional da atividade criadora. Conflitos internos, que é o que a psicologia trabalha, são usualmente descritos como a luta entre a razão e a emoção. Todo conflito interno deve ser resolvido. E quando isso não acontece, não conseguimos focar em alguma atividade e nos colocar na direção em que escolhemos. Então, bom, se eu não estou com a minha mente sã e com as minhas emoções trabalhadas, esse conflito, ele vai não ser motivacional para a resolução daquilo ali. Porque eu mesma vou atrapalhar para que isso aconteça. Porque se eu não tenho uma visão correta de como eu entrei naquele conflito, ou eu estou naquele conflito, e quando ele é interno, ele se torna imenso, ele se torna muito grande. E os conflitos pessoais, conflitos familiares, conflitos profissionais, por mais que sejam externos, eles começam exatamente na mente. Então, a minha mente, ela tem que estar preparada. Não vou dizer que a sua mente vai estar preparada 100%, mas nós precisamos ter esse cuidado de estar trabalhando a nossa mente para que a gente possa enxergar de uma outra forma, fazer uma outra leitura. Isso é difícil? Muito difícil. Às vezes é difícil uma coisa pequenininha, como eu sempre falo aqui, é difícil para uma pessoa, uma coisa pequenininha para outra não. Às vezes uma coisa enorme para uma pessoa, a pessoa resolve, tira de letra. Por quê? Porque ela já começou a trabalhar a mente dela, a entender assim, que a gente vai viver sempre em conflito com alguma coisa. Até mesmo conflito conosco. Como que seria um conflito conosco? Às vezes você pensa assim, será que eu escolhi certo? Será que eu fiz certo? Será que vai dar certo? Será que eu posso ir além? Será que eu consigo ir além? Olha só, são detalhezinhos que são conflitos internos. Existe o conflito do arrependimento. Arrependimento de não ter feito, ou arrependimento de ter feito. Olha quantas características e quantas dinâmicas que pode acontecer dentro de um conflito interno. Então, existem vários tipos de conflitos internos que eu não posso me estender aqui por causa do tempo. O que eu trouxe? Eu trouxe como lidar com os conflitos. Então, como lidar com os conflitos? Coloquei como conflitos pessoais. Vamos lá. Primeira coisa, o equilíbrio, a palavrinha-chave, o equilíbrio. Naquele momento eu não posso resolver aquele conflito, então eu vou aguardar, sem ansiedade, pensando, produzindo conhecimento, vou buscar conhecimento daquilo ali, para eu ver como eu posso ter essa resolução desse conflito. Então, vamos lá. Equilíbrio. Bom, saiba que a compreensão é mais importante do que ter razão. Às vezes você já está dentro do conflito achando que só você tem razão. Então, ali já começa a aumentar o seu conflito. Então, assim, precisamos compreender sempre, antes de pensar que nós temos razão em tudo, porque nem tudo nós temos razão. Ter controle sobre o estresse. Se você já vai resolver um conflito estressado, você não vai conseguir resolvê-lo. Ou você vai resolvê-lo, mas vai adoecer. Porque você está estressado, você não vai conseguir pensar, raciocinar, para falar, ou na hora certa, o que é certo, naquele momento, né? Então, assim, entenda que um conflito pode ser mais do que uma discordância. Então, às vezes, a pessoa acha que aquilo tudo ali é só uma discordância. Não, às vezes é apenas um conflito que precisa sentar, conversar, colocar ali, ter diálogo. Vamos conversar. O que pode ser resolvido aqui? Como a gente pode avançar? Então, conflito pode não ser mais do que uma discordância, e sim
um conflito normal que a gente precisa estar conversando. Família, então, tem muito isso. Casal tem muito isso. Pais e filhos tem muito isso. Vamos dialogar, mas com respeito. Ouvir a opinião do outro. Às vezes você precisa ouvir o outro para abrir um leque de opções para você com uma opinião que você ouviu respeitosamente. Bom, respeitar as diferenças. A gente precisa respeitar as diferenças e respeitar as escolhas. Senão, às vezes, a gente está criando um conflito dentro da gente porque a gente não está respeitando os outros. Então, o conflito eu estou arrumando para mim porque eu não estou respeitando a diferença e a escolha do outro. Deixa o outro, deixa ele escolher o que ele quiser, deixa ele fazer da forma que ele quiser. Ah, está errado. Deixa ele resolver. Se ele te pedir uma opinião, então, se você tiver como falar com ele de uma forma respeitosa, aproveite uma oportunidade e fala. Agora, o que não pode é se tornar conflito para você. Bom, esteja confortável com as suas emoções, porque eu falei, você precisa estar bem para você resolver o conflito externo. Então, se o conflito interno está enorme dentro de você, você precisa cuidar primeiro, para depois você ir resolvê-lo. Senão não vai adiantar nada. Desenvolva também o controle das emoções. Se você está com raiva, vou dar um exemplo, você está com raiva, você está irado, como você vai resolver um conflito irado ou com raiva? Como você vai resolver um conflito estressado? Como você vai resolver um conflito com medo? Eu estou extremamente com medo. Então, não resolva. Pense, pare, pense, acalme-se. Aí sim você vai ou pensar naquele problema ou resolvê-lo. É assim que funciona para que você possa ter os seus conflitos, mas você poder resolver eles e não eles se tornarem um adoecimento para você. Bom, precisamos sempre lembrar que não é fácil esse equilíbrio. Nós somos seres humanos, nós temos nossa personalidade, nós temos nosso caráter, nós temos os nossos hábitos. Então, nós precisamos, antes de tudo, parar e pensar. Vamos nos conhecer primeiro. Pode ser o maior conflito da sua vida, que você acha que é o maior conflito da sua vida. Mas você precisa saber como você está primeiro. Ah, Adriana, eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu já tentei isso, tudo que você falou aí, mas eu não consigo. Então, você não está conseguindo sozinho. Busque ajuda. Bom, aí eu trouxe também alguns passos para a gente poder resolver alguns conflitos. Bom, respeito e educação. Quando você está diante de um conflito com outras pessoas, você precisa ter respeito e educação. Então, você não pode interromper aquela pessoa. Você precisa ouvir. Você tem que saber ouvir, aprender a ouvir. Inteligência. Ouça com atenção. O que a pessoa está falando? Às vezes a pessoa está falando, você está, meu Deus, já sei tudo isso aí. Nem tudo você sabe. Alguma coisa você vai captar ali e vai te ajudar para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento e para a resolução daquele problema. Humildade. Admita que você não tem razão se for o caso. Tem pessoas que têm dificuldade de admitir que ela não tem razão naquele momento ali. Então, seja humilde. Não, realmente, será que eu falei mesmo? Será que eu errei? Bom, é um dos passos importantíssimos, é a humildade. Olhe o melhor lado da outra pessoa. Porque, às vezes, você já vai para o problema, ou já vai para o conflito é tão grande dentro de você, que você acha que o problema é a pessoa, e nunca você. Não, então pare, pense, e veja o melhor lado daquela pessoa. Porque, às vezes, você só vê o defeito naquele momento, que é o que você consegue enxergar. Não, enxergue o outro lado dela. Invista numa comunicação clara. Não fique com meias palavras, mas fale educadamente o necessário. Se precisar, anote, leve anotado. Vai anotando numa agenda, no papelzinho, ali anote tudo que você precisa falar e tudo que você acha importante para aquele momento ali. Então, tenha uma comunicação clara, não fique com meias palavras. Analise tudo. Analise. Não, vou parar, vou pensar antes de pegar isso aqui para resolver. Analise o porquê que aconteceu, o para que aconteceu. Isso é muito importante. Use a empatia, porque quando você vê o outro, olha o melhor lado da outra pessoa, você
consegue ter uma facilidade da empatia, de se colocar no lugar dela, de sentir, de repente, o que ela está sentindo ali naquele momento. E até mesmo você, empatia com você. O que eu estou sentindo nesse momento? Não estou preparada, vou deixar para depois. Seja cuidadoso com as críticas. Às vezes você está dentro de um conflito porque você só critica. Ah, porque não, porque isso? E sempre, na maioria das vezes, você critica o outro, ou o que o outro fez. Não, vamos diminuir essas críticas. Vamos ter um olhar crítico, mas não ser cuidadoso com essas críticas. Não é você não ter mais um olhar crítico, nós temos que ter um olhar crítico, mas tudo com equilíbrio. Bom, estimule o diálogo. Estimule, se for um grupo, estimule o diálogo. Escolha a melhor hora ou o melhor momento, como eu falei, melhor hora, o melhor momento para se falar, para se tocar no assunto, porque senão você não vai ter ali uma resposta positiva. Você vai ter um confronto e você não vai conseguir lidar com isso. Aplique os argumentos consistentes. Não adianta você querer argumentar uma coisa que você está vendo que a pessoa sabe que aquilo não é argumento consistente. Ah, não, vou falar isso, que ela aceita qualquer coisa. E se naquele dia eu não aceitar qualquer coisa? E você não tem um argumento consistente? Então, tome cuidado também com isso. Não tente convencer uma pessoa quando estiver errado ou sem razão. Às vezes você está errado, sem razão, você teima em convencer aquela pessoa. Então, assim, você só está crescendo o conflito. Ou os conflitos, né? Porque às vezes são vários conflitos e você está errado, está sem razão e tenta convencer o outro. Bom, busque a compreensão e não a concordância. Ah, tem que concordar comigo. Se não concordar comigo, não está do meu lado. Não, você precisa compreender que nem tudo a pessoa vai concordar com você, ou as pessoas vão concordarem com você. Então, você equilibra esse conflito, tanto o conflito externo quanto o conflito interno. Então, existe essa ligação muito grande do conflito externo com o interno. Se você está bem nos seus conflitos internos, com certeza você vai ter sucesso nos seus conflitos externos. Pode ter certeza disso. E se você não conseguir sozinho, eu refalo mais uma vez, busque ajuda profissional. Nossa frase de hoje: o conflito é algo criativo. O que é negativo é o confronto. Bom, o conflito é a divergência de postura. Às vezes você não tem a mesma postura que o outro, aí você diverge com a postura do outro respeitosamente, né? O confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. Essa frase é muito forte, gente. Nós precisamos pensar nela. O conflito é algo criativo. O que é negativo é o confronto. O conflito é a divergência de postura. O confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. Essa frase é do Mário Sérgio Cortella. Deus abençoe a todos e um bom dia. Bom dia, que maravilha. O conflito, gente, os conflitos, eles serão inevitáveis. Toda hora a gente vai ter conflitos, principalmente no nosso interior. Mas desculpa, gente. Eu estava sem som. Desculpa. O conflito é inevitável, mas os confrontos, eles têm que ser respeitosos. Só isso. Porque a gente vai ter o tempo todo conflito interior, exterior. O tempo todo a gente tem que fazer escolhas e sempre vai ter duas opções dentro da gente. Para nós que somos cristãos, a gente usa como referência o Senhor Jesus. O que Jesus faria no meu lugar nesse momento, nesse conflito que está dentro de mim ou nesse conflito que está aqui com o meu próximo? O que Jesus faria no meu lugar? Mas e você que não conhece Jesus? Como é que você vai decidir usando Jesus como referência? Use pessoas que você admira, que você olha para a vida delas e fala assim, poxa, aquele casal ali é tão bacana, aquela pessoa ali sempre está em paz, tranquila, sempre sorrindo. Será que ela não tem conflito? Tem. Ela tem muito conflito. Mas será que você está disposto a fazer o que ela faz? Você está disposto a respeitar a opinião do outro? A não querer impor sua vontade? Tem muita gente mimada no nosso mundo. Por isso que tem
muitos confrontos, muitas discussões, muitas brigas, porque as pessoas querem que a sua vontade seja feita e nem quer ouvir a opinião do outro. Por isso que tem tanta briga, confusão, contenda, discussão, morte, agressão, violência. Tudo começa com conflitos. Tudo começa por falta de respeito da opinião do outro. Nem sequer ouvir o outro. Então, pense bem sobre isso, porque a mensagem do canal vai levar você a pensar, tá bom? Vamos orar e terminar nosso encontro de hoje. Deus amado, querido, te louvamos e te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui e debater sobre um tema tão presente no nosso dia a dia, tão constante. Nos ensina a combater o bom combate, para que possamos, quando terminar nossas vidas aqui na Terra, terminarmos em paz e poder falar que realmente completamos a carreira e guardamos a nossa fé, guardamos a nossa paz. Porque, meu Pai, isso é um dos maiores legados que o Senhor deixou para a gente. Nos ensinou o respeito, para que através dele venhamos alcançar a paz e a vida eterna. Entregamos tudo nas tuas mãos nesse dia de hoje e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, terminado o nosso encontro de hoje. Kátia Pinheiro, bom dia. Rosilene, bom dia. Rosina, bom dia. André não está assistindo, mas bom dia também. E todos que não estão assistindo, mas vão assistir pelo canal do YouTube, um ótimo dia para todos vocês, tá bom? Amamos muito.